que é o equilíbrio estático? Como surgiu esse nome? Quais os principais exemplos de aplicação do equilíbrio estático que nós temos no nosso dia a dia? Tudo isso vai estar sendo respondido aqui nessa videoaula, inclusive com alguns experimentos para mostrar como funciona na prática e também relacionar com as principais leis do assunto. Mas antes de a gente chegar nessa parte, é importante a gente saber a diferença entre o equilíbrio estático e um outro tipo de equilíbrio, o equilíbrio dinâmico. E antes mesmo de fazer essa diferenciação, é importante que a gente saiba, primeiramente, o que significa o conceito de equilíbrio em si. O conceito de equilíbrio indica que um corpo se mantém equilibrado quando possui velocidade constante e aceleração igual a zero. A partir disso, nós temos duas situações possíveis, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, em que ambos possuem velocidade constante e aceleração nula. Então vamos ver as principais diferenças entre esses dois. O equilíbrio estático acontece quando o corpo está em equilíbrio e em estado de repouso, ou seja, sua velocidade vetorial é nula, a aceleração do corpo é igual a zero, a soma de todas as forças que atuam no corpo é igual a zero, e, no momento de equilíbrio de forças, o somatório das componentes vetoriais do sistema se anulam, e também existe a ausência de torque, o que faz com que o objeto não seja capaz de rotacionar. Já no equilíbrio dinâmico, o objeto se encontra em movimento retilíneo uniforme, o que quer dizer que sua velocidade vetorial não é nula, mas é constante, e a aceleração também é igual a zero. Então a principal diferença entre esses dois vai ser a questão da velocidade vetorial. O equilíbrio estático é uma condição em que um corpo extenso permanece em repouso sem qualquer movimento linear ou rotacional. Para isso, a soma das forças vetoriais e a soma dos momentos que atuam sobre tal corpo deve ser igual a zero, evitando qualquer deslocamento ou rotação. Esse conceito é fundamental na física e tem aplicações práticas em áreas diversas, como a engenharia, arquitetura e mecânica. Exemplos comuns incluem pontes, que precisam suportar forças externas sem deformar ou colapsar, e edifícios, que devem resistir à força gravitacional e ao peso de tudo que se encontra dentro de tais estruturas. No dia a dia, o equilíbrio estático pode ser observado em objetos apoiados sobre superfícies estáveis, equilibrados de forma que não tombem nem escorreguem. Imagine, por exemplo, uma caneta esferográfica perfeitamente estável sendo equilibrada com um dedo indicador. A posição do centro de gravidade e a distribuição das demais forças vetoriais desempenham papéis essenciais para garantir a estabilidade. Assim, o equilíbrio estático é indispensável para o design seguro e funcional de estruturas, máquinas e dispositivos, promovendo durabilidade e eficiência em diversas áreas. Para falarmos sobre o equilíbrio estático, precisamos voltar no tempo, especificamente 287 a.C., no nascimento de Arquimedes, que ocorreu na cidade de Siracusa, que alguns anos depois ficará conhecido por suas contribuições para a física. Entre elas estão fundações da hidrostática e da estática. Descobriu também a lei do empuxo e a lei da alavanca, entre outras. Ele inventou vários tipos de máquinas que foi utilizada para uso militar e civil, que inclui a arma de cerco e a bomba de parafuso que leva seu nome. Foi utilizada para defender sua cidade. Arquimedes é frequentemente considerado o maior matemático da antiguidade e um dos maiores físicos de todos os tempos, é claro, ao lado de Newton, Euler e Kelvin. Ele usou um método de exaustão para calcular a área sobre o arco de uma parábola utilizando a soma de uma série infinita. E também encontrou uma aproximação bastante apurada do número π. Também descobriu a espiral que leva seu nome. Durante o acerco a Siracusa, Arquimedes foi morto por um soldado romano, mesmo após os soldados terem recebido ordem para que não o ferissem, devido à admiração que os líderes romanos tinham por ele. Alguns anos depois, Cícero descreveu sua visita ao túmulo de Arquimedes, que era encimado por uma esfera escrita em um cilindro. Arquimedes tinha descoberto e provado que a esfera tem exatamente 2/3 do volume e da área da superfície a ela circunscrito, incluindo as bases do último. Ele descobriu a hidrostática enquanto tomava banho.
que um corpo imerso na água se torna mais leve devido a uma força exercida pelo líquido sobre o corpo, vertical e para cima, que alivia o peso do corpo. Esse experimento usa princípios básicos de física e equilíbrio para criar uma estrutura aparentemente instável, mas funcional, capaz de sustentar uma garrafa cheia. O material necessário são 3 palitos, que podem ser de madeira, pode ser palito de espetinho, pode ser lápis resistente, um pedaço de corda, cordão ou barbante, uma garrafa cheia que pode ser de plástico ou vidro, mas ela deve estar selada, cheia de líquido para maior estabilidade. A montagem começa pela preparação do palito de cima. Você tem que colocar um palito que esteja mais ou menos metade na mesa e metade fora da mesa, e depois disso você coloca algum tipo de peso para que o palito não caia para frente. Quando você colocar, você vai colocar o cordão. Depois que você colocar o cordão junto com a garrafa, você tem que amarrar a garrafa no cordão para que a garrafa consiga ficar suspensa em alguma coisa, senão logicamente ela vai cair. Depois disso, você vai começar a fazer a armação dos palitos, que é uma das piores partes. Você tem que colocar um cordão e tem que estar separando as duas partes do cordão. Depois disso você tem que colocar o outro palito, ele tem que estar em cima do palito que está contra as duas partes do cordão e a do palito que está segurando tudo, para que o palito não tenha uma distorção e assim a garrafa não vai cair. Ele funciona por conta da distribuição dos pesos. Foi usado uma garrafa PET com água até a metade, um cordão grosso e palitos de churrasco, ou também pode ser usado palitos de dente para conseguir equilibrar. O palito de madeira foi usado para representar o sistema em equilíbrio estático. A garrafa foi usado, fornece a superfície de apoio para ser apoiado pelo palito. E a superfície que foi usada pode ser ou uma mesa ou pode ser uma tábua para colocar a garrafa. A física por trás do experimento do palito de dente que sustenta uma garrafa está por trás de duas coisas: distribuição de força e equilíbrio estático. Na distribuição de forças, a garrafa desce um peso para baixo devido ao seu peso e à gravidade. O sistema de cordas, palitos e palito de dente redistribui essa força. A força é transferida através dos pontos de contato, permitindo que o sistema mantenha a garrafa suspensa. Cada elemento do sistema trabalha em conjunto para equilibrar a força da gravidade. No equilíbrio estático, para que o sistema funcione, ele precisa estar em equilíbrio estático, ou seja, a soma das forças e dos torques deve ser zero. Os dois palitos de picolé, cruzados em X ou em cruz, ajudam a criar um ponto de apoio estável. O palito de dente atua como uma trava, impedindo que as cordas se desloquem ou que a estrutura colapse. Ponto de apoio. O palito de dente posicionado corretamente serve como ponto de apoio crucial. Ele equilibra os torques gerados pelo peso da garrafa e pela tensão nas cordas. A posição exata do palito de dente e do ângulo das cordas são essenciais para garantir que ele não contrabalance e nem que a garrafa tombe. Apesar do sistema parecer frágil, a distribuição de forças e o posicionamento estratégico dos palitos cria um sistema estável. Esse tipo de configuração explora princípios semelhantes aos usados em pontos suspensos e outras estruturas equilibradas. O experimento demonstra como um elemento simples pode ser usado para manipular forças e criar estabilidade, ilustrando conceitos básicos de física para uma maneira prática. Como é possível que os garfos estejam em equilíbrio no ar? Para responder essa pergunta, é importante entender o que é centro de gravidade. Ele é a parte mais pesada de qualquer objeto. Em decorrência disso, a parte mais puxada para o centro da Terra pela gravidade. E achado ele, é mais fácil equilibrar qualquer objeto. Nesse experimento, observamos que tem dois garfos que se entrelaçam um dentro do outro e um palito no centro. Nesse momento, esses três objetos juntos se tornaram somente um. Assim, esse novo objeto terá um centro de gravidade novo e será mais ou menos no meio deste novo corpo. Para equilibrar esse objeto no ar, é preciso colocar o centro de gravidade do objeto abaixo do ponto de apoio, que nesse experimento é observado quando vemos que os garfos, o objeto com centro de gravidade, estão abaixo do ponto onde a ponta do palito se encontra com o dedo, que nesse caso é o ponto de apoio. O
O experimento de equilíbrio estático utilizando dois garfos e um palito é um truque fascinante que demonstra o princípio do equilíbrio de forças e a distribuição de pesos. Para fazer ele, são necessários apenas dois garfos iguais e apenas um palito. Primeiro, é necessário encaixar os dois garfos. Após isso, você deve encaixar o palito entre os dois garfos. Esse é um ótimo experimento para explicar os conceitos da física, como centro de gravidade e equilíbrio de forças. Para esse experimento, foi usado dois garfos e um palito de dente. Os dois garfos serão usados para que os dois sejam entrelaçados, para que o palito de dente seja colocado no meio deles para ter uma estabilidade. Aí, isso será colocado ou no dedo ou numa superfície plana que seja sustentável para que o palito de dente seja equilibrado. Esses materiais simples permitem explorar conceitos complexos do equilíbrio estático. No equilíbrio estático, um corpo está em equilíbrio quando a soma das forças é zero, que esse é o equilíbrio translacional, e a soma dos momentos é zero, que é o equilíbrio rotacional. Nas equações do equilíbrio translacional, temos a somatória da força sendo igual a zero. Então, a força X tem que ser igual a zero, a força Y igual a zero e a força Z igual a zero. Todas as forças atuantes sobre o corpo devem ser zeros para que o equilíbrio estático aconteça. Já no equilíbrio rotacional, temos a somatória T sendo igual a R vezes a força vezes o seno de θ, que é o momento gerado pela força aplicada a uma distância r do eixo de rotação. E θ é o ângulo entre a força e o braço da alavanca. Agora sobre o equilíbrio dinâmico, quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme ou em rotação uniforme, a resultante das forças e dos momentos ainda é zero, mas o sistema não está parado. As equações são as mesmas do equilíbrio estático, sendo a somatória das forças igual a zero e T igual a zero. Agora, outras fórmulas associadas ao equilíbrio. O centro da gravidade, que é para determinar o ponto onde o peso de um corpo pode ser considerado concentrado. Outra fórmula é a condição da alavanca, ou chamada também lei das alavancas. Outra fórmula considerada importante para o equilíbrio é o atrito estático, sendo a força menor que ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes Newton.